Então, pessoal, esse aqui é o CE67net. Ele é um equipamento que faz a funcionalidade para subestações digitais. Ele tem dois grandes áreas de atuação. Ele pode atuar como um equipamento de testes para você testar as proteções já full digital, ou seja, você testar o IED, a proteção do IED já enviando o sample value e recebendo o GUSE. E você também consegue fazer com ele uma segunda aplicação, que são análises e verificações a respeito da sua rede ECM850, para verificar detalhes, qualquer tipo de erro, de perda. Então, ele é um troubleshooter para você realizar esse tipo de análise para 1850. Então, inicialmente, gostaria aqui de mostrar um pouquinho do equipamento. Ele pode ser utilizado para diagnóstico de subestações digitais, verificar o desempenho da comunicação 1850, examinar a rede, avaliando, e também gravar o tráfego de rede. Essa aqui é a parte frontal deles, é o que está aqui na nossa mesa. E nós temos aqui algumas partes que a gente gostaria de destacar. Ele possui 12 entradas que podem ser utilizadas como entradas analógicas ou entradas binárias, para você também fazer aquisição por ele. Ele possui 4 saídas binárias a relé, onde você consegue controlar todas via software. E você também tem aqui no painel uma conexão para hardwares externos. Então, você consegue colocar ele para controlar um amplificador, você consegue colocar ele para trabalhar com acessórios, que a Comprove tem, entre outras condições. Para laboratório, ele tem também uma condição bem interessante, que você consegue ter ali 6 saídas de excitação de mais ou menos 10 volts de pico. Então, você consegue colocar sinaizinhos ali também para você precisar medir, fazer alguma consideração em laboratório, você consegue também gerar com esse equipamento. Então, em termos de análise e diagnóstico de rede, o que esse equipamento é capaz de fazer? Ele verifica a comunicação, examinando o tráfego da rede 1850, avaliando performance em termos de tempo das mensagens. Você importa com ele o arquivo SL da subestação, ele já lê o XML e vai carregar todas as configurações que aqueles IEDs possuem. Ele realiza estatística de mensagens, tanto mensagens GUSE quanto mensagens sample values, e ele consegue detectar e sinalizar as mensagens de rede, avaliando e comparando com os arquivos SL de configuração. Então, por exemplo, se você tem uma diferença entre o que está configurado pelo arquivo de rede e o que está rodando na rede, ele é capaz de fazer essa análise e destacar para você essas divergências. Também ele permite verificar ausências de mensagens previstas. Então, de acordo com o seu arquivo da subestação SL, você tem X mensagens GUSE. Se alguma delas estiver faltando, você consegue ser avisado que aquele GUSE não está presente. Então, ele vai fazer essa análise para você conseguir solucionar os problemas de rede. Também o ao contrário. Então, você tem um arquivo SL com todas as mensagens que devem circular na sua rede 1850. Se aparecer um outro GUSE que é diferente daqueles que estão no SL, ele vai também destacar com a mensagem não prevista. Também é uma funcionalidade do equipamento. E sinalizar problemas em mensagens GUSE, sample value e também mensagens do PTP, o Precision Time Protocol, regido pela I3E 1588 e também pela 61850-9-3. E, além de tudo mais, você consegue capturar, gravar esse tráfego da rede na ocorrência de qualquer tipo de evento, qualquer tipo de problema, para uma análise. Então, nós vamos ver aqui. Essa é uma tela onde mostra a comparação. Do lado esquerdo, a gente tem o dado que foi definido no arquivo SL, e do lado direito, a gente tem o dado que foi encontrado na rede. Então, a gente tem aqui no Configuration Revision, estava esperando o número 1, e aqui na rede estava circulando o número 3. Aqui, no bit de simulação, era falso, e está como true na rede. Então, ele consegue verificar e marcar tudo o que existe de divergência entre o arquivo que vai ser configurado e o que está rodando na rede. Depois nós temos a parte dos órfãos, que são aquelas mensagens não previstas. Então, qualquer tipo de mensagem que não estava na sua configuração, no seu arquivo SL, ele vai mostrar para você, para que você tome uma atitude para verificar, opa, não, meu arquivo SL estava desatualizado, ou não, peraí, isso aqui é uma mensagem que está circulando e não deveria circular. Então, essa parte de análise de órfãos você consegue fazer também com o software.
Além disso, também tem a parte de estatística. Então, numa mensagem GUS ou numa mensagem Sample Value, você tem inúmeros parâmetros que você consegue verificar, tipo o número de mudanças de estado, o time to live dela, o tempo de transmissão, se houve perda de pacote, quantos pacotes que foram perdidos, se houve pacotes duplicados. Todas essas informações você consegue verificar também nessa análise de diagnóstico de rede do 67net. Então, quais são as vantagens desse instrumento? Ele é totalmente feito de instrumentação virtual, então totalmente controlado por software. Isso nos permite criar rotinas, gerar relatórios, automatizar os testes. Nós temos suporte técnico por telefone, e-mail e WhatsApp em português. Manutenção e treinamento desse equipamento aqui no Brasil, ele foi desenvolvido pela Comprove. E você consegue ter esses resultados de teste de eventos, supervisões, arquivos de resultado para você fazer futuras consultas também. Se tratando da parte de testes avaliados ali também, tanto para análise quanto para proteção, você pode exportar os relatórios em Word, em PDF, você realiza testes manuais e automáticos, você pode calibrar o instrumento por software, todas as telas você tem opção de trabalhar com ela português, inglês, espanhol e os relatórios também. Você tem saída para amplificador externo e reprodução de arquivos transitórios, sendo ele com trades, ATP ou, inclusive, arquivos PCAP. Então, você pode pegar, por exemplo, um arquivo que você tem capturado da rede, no arquivo PCAP, que você tem lá no Wireshark, e você consegue reproduzir essa forma de onda numa Merge Unit que você capturou o arquivo de rede. Então, é uma funcionalidade bem interessante aí. Aqui, se tratando das funções de proteção, o equipamento vai testar todas as funções de proteção, desde 21 distância, 87 diferencial, sobrecorrente, sob subtensão, 79 religamento, então não vai ter restrição à quantidade de funções de proteção que você consegue realizar, e você consegue realizar isso através de mensagens sample velas publicadas pelo equipamento de teste e consegue receber os GUSs que vão vir do IED ou até binárias que o IED podem fechar. Aqui um pouquinho dos testes e análises em termos de barramento de processo. Então, o nosso 67net, ele está no centro aqui, e ele consegue receber informações do Non-Conventional Instrument Transformer e da Merge Unit, ou até atualmente sendo chamado de Low Power Instrument Transformer, da SAMU também, você consegue receber esses frames aqui, subscrever os frames de sample value para fazer a análise deles, e você consegue interagir com o IED da seguinte forma, enviando o sample value para ele, fazendo publisher de sample value e recebendo ou enviando GUSI. Recebendo um GUSI, que seria um GUSI para algum tipo de comando, de trip, e também simulando o comando de abertura e fechamento de disjuntor status, para que retorne isso para o IED, o equipamento é capaz de realizar essas condições. Em termos, alguns testes são interessantes, podem ser feitos, ele pode avaliar perda de sincronismo, perda de mensagem sample value, resposta em frequência, tempo de atraso de digitalização, verificar a precisão, a conformidade da formatação da informação, teste de integração, interoperabilidade, o teste do Low Power Instrument Transformer, testes funcionais, teste de comunicação, inclusive sobrecarga. O equipamento de teste pode simular até 10 Merge Units para que seja enviada e fazer uma sobrecarga na rede, enviando 10 Merge Units com o mesmo equipamento de teste. Você consegue também fazer sincronismo e verificar toda a parte de sincronismo. O equipamento pode ser sincronizado pelo sistema de satélite GNSS por GPS dele mesmo. Você também pode sincronizar pelo CE-GPS, pode sincronizar pelo GPS da subestação através do IRIG-B, você conecta o IRIG-B no equipamento, ele sincroniza também, e também pode ser sincronizado pelo I3E1588, pelo PTP. Ele tem capacidade de simular a mensagem, modo, qualidade. Ele também importa os arquivos SL da subestação, envia e recebe mensagens GUSI e trabalha com as binárias. Aqui um pouquinho falando do nosso software, que é o software CTC. Ele é um software que ele é voltado para o teste da função de proteção, por exemplo, e dos equipamentos de secundário. Então, com esses softwares, essa suíte nossa de software, são 26 softwares aqui, você consegue simular todas as funções de proteção que você precisar. Então, você tem softwares manuais, como o Quick, que a gente vai falar um pouco, o Sequencer, e softwares automatizados, que a gente vai falar também da função de proteção específica. Então, ele trabalha com GUSI e Sample Value, você consegue fazer a configuração. Aqui a gente vai mostrar
uma telinha para vocês. Então, aqui, você importou o arquivo SL de subestação, ele já vai listar aqui as mensagens GUS que estão disponíveis e você vai conseguir arrastá-las e configurá-las para você enviá-las ou recebê-las. Como ele é um equipamento de teste, ele permite que, para cada mensagem GUS, você possa enviar ou receber. Você tem condições, inclusive, de fazer ajustes ou alterações nessa mensagem GUS para você poder fazer vários tipos de simulação, inclusive simulações de erro, que a gente vai mostrar. Então, no software Quick, que é um software manual, você consegue colocar os dados, gerar até a 50ª harmônica, você tem 2 cronômetros, e você tem, no próprio software manual, uma funcionalidade bem interessante. Você controla módulo, ângulo e frequência, e você consegue, na aba de proteção, já fazer os testes da função de proteção no Full Digital, Full 6150, com Sample Value e GUS. Então, você consegue levantar uma curva de sobrecorrente, por exemplo. Você consegue, na aba de subcorrente, fazer testes de subcorrente. Na aba de tensão por tempo, você faz o sobretensão e também o subtensão, avaliando e comparando graficamente. Você tem também a funcionalidade diferencial aqui, fazendo no software Quick de forma manual. Então, você já compara com os slopes. E você vai ter depois no software diferente, de forma automatizada, que nós vamos mostrar. Nós temos também restrição de harmônico e toda a parte do direcional, que pode ser ele um direcional de sobrecorrente. Nós temos também o direcional de potência, que você tem também o gráfico do direcional de potência, e o direcional por impedância. Então, ele já permite você fazer os testes de função de proteção dos 3 direcionais. Aqui já seriam os softwares automáticos que a gente citou antes. Então, esse aqui é um software automático já de relé de proteção 87, o nosso diferencial. Então, ele tem testes de ponto, e testes de busca, e testes de configuração do relé diferencial. Você tem também relés de distância, para fazer testes de ponto e de buscas, levantando a característica do seu relé de distância. E para facilitar esses testes, a Comprove já tem as máscaras dos principais relés, tanto da parte diferencial quanto a parte de distância. Então, já tem funcionalidades de fabricantes mais distintos, ABB, Areva, a parte do Micon, GE, Schneider, Cell, Siemens, Toshiba, Nari, Ziv e etc. Restrição de harmônico, ele também faz os testes de restrição de harmônico de forma automatizada, 3ª, 5ª e 2ª ordem, e também faz o teste de cross-block, que é um teste bem interessante, onde você tem um bloqueio cruzado. Então, você consegue escolher em qual fase você vai aplicar a harmônica e verificar se uma ou 2 fases que possuem harmônica vai bloquear o trip na 3ª fase. Depois, nós temos o teste de Power Swing, bem interessante, para você fazer os testes das funções 68 e 78, Out of Step e oscilação de potência, e Power Swing Block, onde você consegue fazer entrada de 2 formas. Ou você faz a simulação do sistema, onde você vai entrar com parâmetros do sistema, ou seja, tensão e frequência de uma fonte, tensão e frequência da outra fonte, qual é a frequência de deslizamento entre as fontes, e ele vai fazer a injeção dessa maneira. Ou você consegue fazer também através da simulação de trajetória. Como é que se dá essa simulação de trajetória? Ela permite ao usuário você desenhar graficamente como é que você quer que o equipamento de teste reproduza a trajetória. Então, você desenha com o mouse e aí o equipamento vai injetar aquela trajetória que você desenhou para você testar o IED. Então, você, por exemplo, entra aqui, passa, volta e sai, você cruzou o eixo, e aí você vai ver a resposta do IED quanto à variedade de simulações que você pode fazer. O teste sobrecorrente automatizado, que a gente vai demonstrar depois. A parte também de sincronização, que a gente tem o sincronismo, função 25, realizando os testes. Nós temos também o teste de volts por hertz, a função número 24. Ele faz testes de percurso, teste de tempo e também testes de busca. O software de rampa, onde te permite criar rampas de módulo, ângulo, frequência ou mais de uma variável em conjunto. E também a derivada de frequência, realizando testes em DFDT, para você testar, inclusive, ERAX.
Depois nós temos o software Sequencer, que é um sequenciador de estados, onde você pode criar várias sequências de estado, onde mudam-se módulo, ângulo e frequência de sinal, e você pode fazer, por exemplo, testes em funções de religamento, como 79, aí você consegue colocar o tempo morto, a volta, o religamento com e sem sucesso, e etc. Você tem o software Transient Playback, onde ele te permite reproduzir arquivos transitórios, então arquivos com trade, ATP, e inclusive arquivos PCAP capturados também. E também o software Master. O software Master é a somatória dos 3 últimos softwares. É a somatória do Rampa, junto com o Sequencer e junto com o Transient Playback. Então, ele te permite unir um arquivo transitório junto com uma rampa, junto com um estado permanente. Ele te permite fazer todas essas condições num único software. Depois, nós temos a parte de teste para medidores de energia e o nosso software Test Plan, que você tem no plano de teste uma sequência de testes, onde você pode criar vários arquivos de cada uma das funções e permitir que eles rodem de forma contínua. Então, você consegue testar ali várias funções, por exemplo, um relé multifuncional de gerador, de linha, de alimentador, você já prepara todos os arquivos, coloca eles aqui na sequência, você pode separar as funções, por exemplo, por binárias, e aí dá um play e ele vai, num único play, rodar múltiplos testes, múltiplos arquivos. É bem interessante e o resultado e os relatórios são unificados. O software para fazer a parte de multímetro, então ele faz a parte de medição, tanto a medição do equipamento através do painel frontal, das binárias e entre as analógicas, que são 12, como você também, nesse caso, consegue medir os sinais também de sample value. Aqui um teste que foi feito, realizando uma avaliação de trip que foi realizada pelo canal binário, então um relé físico, um contatinho físico atuou ali 1,320 segundos, né? Então são 1,320 milissegundos e a atuação, no caso de uma mensagem GUSE, foi 1,318 milissegundos. Deu 2 milissegundos mais rápido o GUSE em relação ao contato nesse nosso teste. Então, na Comprove, nós temos aqui várias funcionalidades e vários equipamentos de teste. Esse aqui é o 6710, que a gente gostaria de fazer essa breve apresentação aí para vocês no PowerPoint. Muito obrigado.